Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do artigo 6º do Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar, ainda que brevemente, do artigo 6º do novo Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então percebam quanta informação nós temos nesse artigo 6º do Código de Processo Civil, a começar da ideia de cooperação. Ele começa dizendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Então vejam que o Brasil adota, no novo Código de Processo Civil, aquilo que já fazia o legislador alemão, francês e português. O Brasil trouxe para o seu sistema expressamente a previsão de um dever de cooperação. Alguns dizem que isso seria um princípio, outros discordam e pensam que não seria princípio, mas enfim, vamos admitir que seja, tá? Princípio da cooperação. E não fica só nisso. O artigo 6º prossegue dizendo que para que se obtenha em tempo razoável. Então percebam novamente o legislador confirmando a norma constitucional e trazendo a ideia do princípio da duração razoável do processo, a respeito do qual eu já tenho vídeo postado no meu canal. Eu vou disponibilizar aqui o link para vocês, na playlist de Teoria Geral do Processo. Tá? Decisão de mérito, aqui a ideia de primazia do julgamento do mérito, que nós vamos abordar melhor em vídeos posteriores. Tá? Decisão de mérito justa e efetiva. Essa ideia de efetividade ela é bastante interessante. E até então, não se pensava na atividade jurisdicional de forma efetiva, né? O que, convenhamos, não faz nenhum sentido, né? Dos princípios esculpidos lá no caput do artigo 37 da Constituição, sempre se pensou na efetividade, na eficiência, muito mais para o executivo, para o legislativo. Muito mais para o executivo, na verdade, né? Mas é claro que a atividade jurisdicional também deve ser efetiva. Efetiva no sentido de que os pronunciamentos do Poder Judiciário tenham condições de serem cumpridos. Então percebam que ao dizer que deve haver decisão de mérito justa e efetiva, aqui está se englobando também o processo de execução, de modo a se concretizar o pronunciamento jurisdicional. Mas do artigo 6º, o que eu quero dar mais destaque nesse momento é essa ideia de cooperação. A doutrina diverge um pouco a respeito do tema, mas eu gosto muito da construção no sentido de que, e a respeito disso vocês encontram excelente explicação na obra de Fred Didier Júnior, ele fala que existem modelos de processo, né? Os tradicionais, que nós estamos mais acostumados, o modelo adversarial, alguns falam em processo acusatório, e aí vigora a ideia do princípio do dispositivo, né? E o processo inquisitorial, no qual se pensa logo no princípio inquisitório. Então, nesse modelo adversarial, haveria muito mais a participação das partes, e houve até um momento histórico em que se pensava no órgão jurisdicional como mero espectador do combate entre as partes, sem a possibilidade de interferir na condução do procedimento, né? Já o inquisitorial vai no extremo oposto, no sentido de que se daria muitos poderes ao órgão julgador para que ele, inclusive, pudesse praticar muitos atos de ofício. Então, com essa nova redação do artigo 6º, que traz essa novidade para o Código de Processo Civil, essa previsão expressa de cooperação, é inegável que o Brasil agora adota esse modelo cooperativo, no sentido de que as partes, não só as partes, o órgão jurisdicional, todos aqueles que participam do processo, peritos, o Ministério Público, enfim, todos devem colaborar para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Por óbvio que aqui também não se pode analisar essa questão de uma forma ingênua, no sentido de que as partes então vão dar as mãos e vão perseguir o mesmo objetivo. De forma alguma, né? Autor e réu não deixam de ser adversários, mas por óbvio que aqui, e isso tem muito a ver com o vídeo que eu postei na última semana, esse vídeo aqui em que eu trato da boa-fé processual, é claro que isso tem a ver com a boa-fé processual. É claro que isso tem a ver com o dever de lealdade processual, mas não se resume nisso, tá? Tem tudo a ver com a ideia de contraditório. A cooperação não deixa também de ter esse viés de uma observância do princípio do contraditório no seu aspecto substancial.
E claro que se exige não só das partes, mas também do órgão julgador e de todos aqueles que participam do processo, essa ideia de colaborarem para que haja uma prestação jurisdicional a contento, né? Não necessariamente contribuindo com a tese contrária, né? Autor e réu, mas vedando esses comportamentos desleais e impondo às partes alguns deveres. Eu até selecionei aqui para vocês, para não esquecer de nenhum deles, com relação a esses deveres, as partes se consagram na redação de, inclusive, outros dispositivos do Código de Processo Civil, deveres de esclarecimento, né? Por exemplo, no sentido de que o pedido deve ser feito de forma clara e determinada, como mandam os artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil. Deveres de lealdade imposto às partes, né? E eu falei ainda há pouco, as partes não podem litigar de má fé, né? Vejam a respeito disso o vídeo que eu postei na semana passada, em que eu comento o artigo 5º, e não é à toa que existe essa proximidade do artigo 6º, que consagra a ideia de cooperação, e o artigo 5º, que consagra a ideia de boa-fé processual. Isso não é uma coincidência, é porque esses institutos realmente estão muito próximos. Não se confundem, mas estão muito próximos, né? Então, tem a ver com esses deveres de lealdade. As partes não podem litigar de má fé, vejam o que diz os artigos 79 e 81, vejam o vídeo que eu postei na semana passada, né? E deveres de proteção, né? A parte não pode causar dano à parte adversária. Vejam a esse respeito o artigo 776, que impõe ao exequente o dever de indenizar eventuais prejuízos causados ao executado. Isso acontece normalmente na execução provisória, né? Tem uma playlist no meu canal a respeito de processo de execução. Com relação ao órgão julgador, vejam, teria o órgão jurisdicional deveres de esclarecimento. E eu vou mencionar aqui, a título de exemplo, o artigo 321 do Código de Processo Civil, cujo caput determina: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ele vai extinguir o processo em resolução de mérito? Não. Ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão, olha aí o dever de esclarecimento, né? Indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Então, esse é um aspecto relacionado também, não só a ele, mas também a essa ideia de cooperação, princípio da cooperação, com relação ao órgão jurisdicional, impondo a ele esse dever de esclarecimento, né? Também é imposto ao órgão julgador dever de consulta, né? A vedação da decisão surpresa é o que deixa isso mais evidente, e nós ainda vamos comentar melhor em vídeos posteriores o artigo 10, mas eu vou colocar para vocês aqui de qualquer modo a redação dele, não se preocupe que vai ter um vídeo específico para isso, tá? O artigo 10 diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, essa vedação da decisão surpresa tem tudo a ver com esse dever de consulta relacionado ao princípio da cooperação. E também, imposto ao órgão jurisdicional, por conta dessa ideia de cooperação, do princípio da cooperação, dever de prevenção, né? E isso tem tudo a ver com a ideia de primazia do julgamento do mérito. Então, a título de exemplo, vocês pesquisando, vocês vão achar outros dispositivos, mas só para exemplificar, vejamos o que diz o artigo 76, o caput do 76 do Código de Processo Civil. Verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, olha o dever de prevenção, no sentido de evitar a extinção do processo sem resolução de mérito. Claro que isso está ligado à ideia de primazia do julgamento do mérito. Que o caput fala, né? Decisão de mérito justa e efetiva, né? 357 traz essa ideia também, ó. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo. Agora, olha que eu acho que isso aqui é um grande salto de qualidade no Código de Processo Civil comparado ao Código Revogado. É o parágrafo 3º, talvez o melhor exemplo de cooperação no processo civil, a meu ver. Parágrafo 3º do artigo 357 do Código de Processo Civil. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. E eu até separei para vocês aqui um enunciado
do Fórum Permanente de Processualistas Civis. É o enunciado número 298, que diz o seguinte: a audiência de saneamento e organização do processo, em cooperação com as partes, poderá ocorrer independentemente de a causa ser complexa. Nesse ponto, com todas as vênias, é claro, a gente tem que respeitar aqui o que constam nesses enunciados, eles são criados a partir de encontros com que há participação de processualistas, mas nesse ponto eu ouso discordar. Por que eu ouso discordar do enunciado 298? Porque eu não gosto da ideia de você partir do pressuposto de que o legislador trouxe ao texto legal palavras inúteis. Não pense, com todas as vênias, eu não penso que seja uma boa forma de interpretar o parágrafo 3º, não. Apesar de entender que seria melhor se dispensar essa complexidade, com certeza, mas a gente não pode ir contra o texto legal. Porque o parágrafo 3º é bem claro ao dizer: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito. Então eu penso, com todas as vênias, que essa complexidade seja indispensável. Tá? Mas está aí o enunciado 298 no sentido contrário. No sentido de que a audiência de saneamento e organização do processo, em cooperação com as partes, poderá ocorrer independentemente de a causa ser complexa. Não gosto desse tipo de interpretação porque pressupõe que existam palavras desnecessárias no parágrafo 3º, né? Enfim, o fato é que, marcada essa audiência, em cooperação, o juiz e as partes devem sanear e organizar o processo, fixando, por exemplo, os pontos controvertidos, as matérias sobre as quais deve recair a atividade probatória, né? É interessante essa participação das partes, porque com certeza nos processos em geral, quem melhor conhece dos autos, quem melhor conhece do caso, sobretudo a questão de fato, são as partes, né? Através de seus advogados. Então uma audiência como essa tende a ser muito produtiva e tende a ser muito melhor o saneamento feito dessa forma do que feito individualmente pelo magistrado. Bem, também ainda nessa ideia o artigo 932, que diz: incumbe ao relator, parágrafo único, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementado a documentação exigível. Então, mais uma vez, a ideia de cooperação, e assim, bem diferente do que era na vigência do Código Revogado, e se bem que a gente não conseguiu eliminar, mas com essa legislação tende a melhorar bastante, essa ideia de jurisprudência defensiva. Porque os tribunais muitas vezes fazem um certo esforço para não conhecer os recursos. E isso não é bom. Se o vício é sanável, por que não saná-lo para que então o mérito do recurso seja julgado, para que o recurso seja conhecido e aí o tribunal analise se deve ou não ser dado o provimento. Então, nessa mesma linha, o artigo 1017 do Código de Processo Civil, que diz que a petição do agravo de instrumento será instruída. Aí ele traz as peças obrigatórias, né? Sobretudo quando os autos são físicos, né? Essas peças são dispensadas se os autos são digitais, são eletrônicos, né? Mas o parágrafo 3º diz que a falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar ao disposto no 932, parágrafo único, que nós acabamos de ler. Então vejam, esses dispositivos, dentre outros, mostram esse dever de prevenção. E claro, também trazem a ideia de primazia do julgamento do mérito. Porque na vigência do Código Revogado, na falta de um dos documentos obrigatórios, o agravo de instrumento já não era conhecido de pronto. Agora não mais. Por força agora do 1017, né, do seu parágrafo 3º, deve ser dada a oportunidade para que a parte possa suprir essa irregularidade e assim fazer com que o seu recurso seja conhecido. Claro que tem muito mais coisa a ser dita a respeito de cooperação. Isso aqui é uma apertadíssima síntese desse tema. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.